Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast de História Ibérica. Eu sou Manuela Santos de Castro, aluna da graduação em História da USP, e esse podcast é resultado de um trabalho desenvolvido com meus colegas Danilo Kenji Barros Iojo e Erasmo Samuel Tozeto, para a disciplina ministrada pela professora Iris Cantor. Eu vou tratar sobre o testamento da Rainha Isabel de Castela, e para melhor situá-los, farei uma breve introdução sobre a mais famosa rainha da Espanha. Isabel de Castela nasceu em 25 de abril de 1451 e faleceu em 26 de novembro de 1504. Era filha do segundo casamento de seu pai, João II de Castela, com Isabel de Portugal. Ela era irmã de Afonso, mais novo que ela, e de Henrique, do primeiro casamento de seu pai com Maria de Aragão. Quando ela nasceu, Henrique já tinha 26 anos. Isabel ascendeu ao trono depois de vencer a Guerra de Sucessão ocorrida entre 1475 e 1479. Foi casada com Fernando de Aragão durante 30 anos e seu reinado foi marcado por profundas transformações. Vou citar algumas: a imposição da fé cristã aos seus súditos, resultando na conversão obrigatória dos judeus sob pena de expulsão, a retomada de Granada, que significou o fim de 7 séculos de ocupação muçulmana na Península Ibérica, a instauração de um novo modelo de inquisição que não poupou técnicas de tortura aos cristãos novos acusados de heresia. Por todas essas medidas, ela e seu marido ficaram conhecidos como os reis católicos. Também não podemos esquecer do apoio que deu a Cristóvão Colombo, resultando na chegada do navegador genovês à América, fato que levaria ao surgimento do Império Espanhol. Se de um lado a rainha conquistava sucesso geopolítico, o mesmo não acontecia em sua vida íntima e familiar. Isabel de Castela teve muitas perdas, e isso se reflete no seu testamento, a preocupação da rainha com sua sucessão política e patrimonial. Ela teve 5 filhos: a primogênita, também chamada Isabel, João, Joana, Maria e Catarina. João, por ser o único homem, herdaria o trono. Isabel faleceu do parto do seu filho Miguel, e esse menino também faleceu antes de completar 2 anos. João, o único filho homem, faleceu aos 21 anos. Sua esposa Margarida estava grávida, mas sofreu um aborto e perdeu o bebê. Joana, que herdaria o trono, casou-se com Felipe de Habsburgo. O marido a atraía frequentemente, o que certamente causava ira e ciúme em Joana. Ela ficou conhecida como Joana a Louca. Seu filho Carlos I viria a se tornar rei da Espanha. Além disso tudo, a rainha sabia que seu marido, Fernando de Aragão, a atraía com diversas mulheres. Bom, isso foi um pouco da vida pessoal dela. Agora vamos falar sobre o testamento. Quando tratamos de testamento, estamos, na verdade, falando de um fenômeno sucessório. A palavra sucessão vem do latim succedere, que significa substituição. Juridicamente, o testamento normatiza a transmissão hereditária baseada na vontade do falecido, manifestada em vida por meio do testamento. Isso fica bem claro no testamento de Isabel de Castela. A rainha queria morrer em paz, mas para isso precisava deixar sua sucessão bem definida. O seu testamento, em síntese, revela a devoção da rainha para com a fé católica e também uma preocupação política. É um texto longo, então eu vou destacar os pontos que entendemos mais relevantes. Em primeiro lugar, percebe-se a religiosidade da rainha, cuja primeira disposição testamentária foi, abre aspas, em nome de Deus Todo-Poderoso, fecha aspas. Em seguida, ela faz questão de atestar sua sanidade mental, dizendo: estando enferma de meu corpo, da enfermidade que Deus quis me mandar, mas sã e livre de minha vontade. Aqui nesse trecho, há 3 aspectos jurídicos muito importantes. O primeiro
é que o testamento é um ato personalíssimo. O segundo é que para que o testamento seja válido, é necessário que o testador, no caso a rainha, esteja no gozo das suas faculdades mentais. Ou seja, que a pessoa esteja sã, que tenha pleno discernimento do que está fazendo. Além disso, o testamento da rainha é um testamento público. Então, para que seja válido, um dos requisitos é que seja escrito por um tabelião. Por isso, ao final do testamento, há o seguinte trecho, abre aspas. E porque isso é firme e não põe em dúvida deste meu testamento perante Gaspar de Grício, tabelião, meu secretário, e assinei-o em meu nome e mandei selar com meu selo, estando presente, chamado e solicitado por testemunhas. Fecha aspas. Na sequência, a rainha trata da sucessão e da política exterior, indicando sua filha Joana como herdeira e sucessora. Diz ela, conforme o que devo e sou obrigada por lei, ordeno e estabeleço por mim herdeiro universal de todos os meus governantes e terras e feudos e de todos os meus bens imóveis depois de meus dias, a ilustre princesa Dona Joana, arquiduquesa da Áustria, duquesa da Borgonha, minha muito querida e amada filha mais velha, herdeira e legítima sucessora dos ditos meus governantes e terras e senhorias, que depois que Deus me levar, será chamada rainha. Assim, Joana de Castela tornou-se herdeira dos reinos de Leão e Castela. Temendo que seus territórios caíssem nas mãos da Casa da Áustria, já que Joana era casada com Filipe de Habsburgo, herdeiro do Sacro Império Romano-Germânico, a rainha Isabel de Castela alterou seu testamento, afirmando que no caso de Joana ser declarada inapta para exercer o poder, seu pai, Fernando de Aragão, atuaria na qualidade de regente. Diz ela, tendo em conta a grandeza e excelente nobreza e virtudes do rei, meu senhor, e a grande experiência que tem no governo dos reinos, ordeno que toda vez que a dita princesa, minha filha, não estiver em meus reinos, ou não querendo ou não podendo lidar com o governo dos reinos, em tais casos o rei, meu senhor, administre e governe meus reinos, até que o infante Dom Carlos, meu neto mais velho, herdeiro dos ditos príncipe e princesa, seja maior de idade e tenha pelo menos 20 anos. Bom, com isso, já adianto o último destaque que fazemos quanto ao testamento. Além de indicar que Joana seria sua herdeira, a rainha também determinou quem herdaria seus reinos com a morte de sua filha Joana, seu neto Carlos. Diz ela, abre aspas, eu quero e ordeno que quando falecer a princesa Joana, minha filha muito cara e muito amada, que meus reinos e terras sejam herdados pelo infante Dom Carlos, meu neto, seu filho legítimo. Fecha aspas. Assim, ela acreditava que garantiria a coesão dos seus reinos, que haviam sido conquistados e mantidos em 30 anos de reinado. Para finalizar, trago para reflexão a teoria dos dois corpos do rei, desenvolvida pelo historiador alemão Ernest Kantorowicz. Segundo ele, o rei é, ao mesmo tempo, um indivíduo mortal e uma instituição que transcende o tempo. Assim, além do corpo natural, o rei possui um corpo místico. Segundo ele, o poder do monarca é temporário e acaba com sua morte, mas o corpo místico do rei, que é o corpo político, é permanente e é objeto de sucessão. Essa teoria evidencia a grandiosidade da monarquia, ao mesmo tempo em que demonstra a fragilidade e a finitude da pessoa do monarca. E ninguém melhor do que a rainha Isabel de Castela para ser exemplo da força da monarquia e da vulnerabilidade do corpo físico, que é implacável com todos nós.